Olá, este é o canal Teologia Missional, seja muito bem-vindo, curta os nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal para você ficar sempre atualizado nos nossos vídeos, nas novidades que estamos postando aqui. Hoje vamos voltar ao assunto, Apocalipse. Você já leu a carta de Apocalipse na Bíblia? É o último livro da Bíblia. Então certamente você já ouviu falar, você já leu a respeito da besta, a besta que emerge do mar. Agora, convenhamos, se você nunca leu a Bíblia, se você nunca leu o Apocalipse, ainda assim é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre a besta do Apocalipse. Mas aí vem a pergunta, quem é, o que é afinal essa besta? Seria o diabo? Algum líder mundial que surgirá sobre a Terra? Algum monstro misterioso que surgirá para aterrorizar o mundo antes dele acabar? Fica conosco, é sobre isso que nós falaremos neste vídeo. Quem é? O que é a besta do Apocalipse? E por que, afinal de contas, a besta do Apocalipse? Ora, porque é no livro de Apocalipse que fala dessa besta, Apocalipse 13. Já vamos dar uma olhada. Apocalipse significa revelação. É a revelação que João, o autor dessa carta, recebeu enquanto ele estava preso. Ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. Nós já temos um outro vídeo em que nós falamos a respeito de algumas coisas do Apocalipse, alguns equívocos, 3 equívocos sobre o Apocalipse. Nós vamos deixar o link aqui no final deste vídeo. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você ainda não viu o vídeo sobre os 3 equívocos sobre o Apocalipse, dá uma conferida lá. Muitas pessoas evitam ler a carta de Apocalipse, ou porque elas acham confusa, muito difícil de entender, ou até mesmo porque têm medo. Das diversas figuras, dos diversos símbolos que surgem, que aparecem na carta de Apocalipse, a besta é uma delas. Então, aí, uma coisa que nós precisamos entender desde o princípio é o seguinte: a besta, ela tem a ver também com uma outra figura que geralmente escutamos falar aí com bastante frequência, que é o anticristo. Você tem uma Bíblia aí, abre, seja o teu texto físico, impresso que você tem em mãos, seja no dispositivo eletrônico, dá uma conferida. Apocalipse 13, é ali que nós queremos olhar um pouquinho essa questão da besta do Apocalipse. Ali nós vamos encontrar alguns detalhes que nos permitirão elucidar coisas a respeito de quem seria, do que seria essa besta do Apocalipse. No verso 1, nós lemos o seguinte: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Como já dissemos, Apocalipse é uma carta com muita simbologia, muitas figuras que surgem no livro. Elas acabam até mesmo se repetindo, e o significado de uma figura às vezes é o mesmo de uma outra figura. E isso ajuda ainda mais a que muitas pessoas achem o livro confuso, difícil de entender. Conforme narrado aí no Apocalipse 13, essa besta ela emerge do mar. Por que do mar? Porque o mar geralmente está associado no livro de Apocalipse ao mal, pois dali é que saem as criaturas mais aterrorizantes. Vamos lembrar que antigamente, devido a todo o mistério que envolvia o mar, afinal de contas, nós não tínhamos naquela época todos os recursos, as grandes navegações, as visões aéreas por satélite. Então o mar era essa coisa misteriosa, havia muitas histórias, muitos mitos envolvendo o mar, associadas ao mar. O mar ele era muitas vezes também associado ao abismo, chamava-se o abismo, as profundezas do mar. Em Apocalipse 12, por exemplo, nós encontraremos essa questão do abismo associada às profundezas do mar. O dragão, do qual fala ali o capítulo 12 de Apocalipse, ou seja, o capítulo imediatamente anterior ao capítulo 13, onde fala da besta, nós vemos que o dragão é também chamado de Leviatã. O que é o Leviatã? É uma aterrorizante criatura marinha que muitos acreditavam existir na antiguidade. Voltando então ao capítulo 13, a essa besta que nós lemos ali, veja que as características deste ser são descritas à medida que ela se revela. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, uma sobre cada chifre.
No verso imediatamente seguinte, o verso 2 de Apocalipse 13, encontraremos mais sobre a aparência da besta. Diz ali: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. Estes animais são os mesmos que já aparecem no Antigo Testamento, mais especificamente falando, Daniel 7. Com isso, é claro, não faltam as tentativas que as pessoas vão fazendo para reproduzir esta besta em imagem. Estou mostrando aí algumas para vocês, e se você fizer uma pesquisa aí no Google Imagens, você vai encontrar várias delas. O fato, no entanto, é que João ele não está tentando descrever aqui nenhum animal real. Sua intenção é muito mais demonstrar uma besta medonha, um ser amedrontador, algo que seria a incorporação de todo o mal. Então, a questão aqui, o ponto não é tanto a figura em si, mas aquilo que ela representa. Já mencionamos que no capítulo anterior, Apocalipse 12, fala de um dragão. Suas características revelam associação com a besta que aparece aqui no capítulo 13. O dragão, vejam, as suas características também tem 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Está lá em Apocalipse 12, 3. Então nós temos algumas coisas que são comuns a essas duas criaturas: chifres, cabeças, coroas. Então vamos tentar resumir a história. O que está sendo transmitido aqui é o seguinte: tanto o dragão, do capítulo 12, quanto a besta, do capítulo 13, são usurpadores. O que seria um usurpador? O que significa isso? Um usurpador é aquele que se apodera por violência ou por meios injustos daquilo que não lhe pertence ou a que não tem direito. Essa palavra está muitas vezes associada ao contexto onde alguém toma o lugar de outra pessoa. Alguém ilegítimo deseja passar-se por rei, por um governante, um imperador, tomar um reino que na realidade não lhe pertence. Então ele está usurpando algo que não é dele. No caso do dragão, do capítulo 12, de quem ele deseja usurpar a posição? O dragão ali surge para usurpar o papel de Deus. Já a besta, aqui no capítulo 13, ela surge para usurpar o papel de Jesus Cristo. Você se lembra que anteriormente falamos que a besta está associada à figura do anticristo. O que significa anticristo? Anti é um prefixo que indica uma oposição. Anticristo, portanto, nada mais é do que aquilo que se opõe a Cristo, por isso, anticristo. No caso aqui, uma interpretação seria que o dragão, do capítulo 12, é uma espécie de rei ou de um império do mal, e a besta seria um braço de ação deste império, deste dragão. Quando nós falamos de um usurpador, nós estamos falando sempre de uma figura ilegítima que deseja tomar a posição de alguém que possui uma autoridade legítima. Por isso, o usurpador tende a recriar, a imitar, a parodiar características de quem deseja usurpar a posição. Vamos dar uma olhada nessas questões a partir da besta. Diz que ela tem 7 chifres. Onde mais em Apocalipse aparece uma criatura que tem 7 chifres? Além do dragão, é claro. Além do dragão e da besta, há uma outra passagem que fala de uma criatura, de um animal, que tem também 7 chifres. Apocalipse 5, o verso 6. Vamos dar uma olhada. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vemos, portanto, que já anteriormente há um cordeiro com 7 chifres. Quem é esse cordeiro? Este cordeiro é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Jesus é o cordeiro que vence o mal, não pela espada, mas pelo seu sacrifício na cruz. Bom, aí talvez alguém vai perguntar, tá, mas o que seriam esses chifres no cordeiro? Sabemos que
Os números fazem parte desta simbologia do Apocalipse a que já nos referimos antes. 7 representa inteireza, totalidade, plenitude. Jesus, o Cordeiro, é aquele que possui toda a onipotência. E aí nós temos os 7 chifres e também toda a onisciência, 7 olhos. Onipotência, todo o poder, onisciência, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. Lembremos mais uma vez ainda que Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais faz referências ao Antigo Testamento. A besta com seus chifres e coroas, então, parece fazer também sentido numa relação com o Daniel 7, lá no Antigo Testamento, onde o autor fala de 4 bestas. Dissemos que os chifres eles simbolizam poder, soberania, onipotência, uma autoridade e onipotência que pertencem somente a Cristo. A besta, o dragão, o anticristo, eles tentam usurpar este poder, esta posição de Cristo. Por isso agem por imitação. Assim, os autores bíblicos parecem relacionar os chifres a líderes, imperadores e impérios que tentam dominar o mundo. A Escritura, ela sempre apresenta este governo ou império como sendo algo que vai subsistir por um breve período de tempo. Ou seja, nenhum líder, nenhum império usurpador da autoridade divina subsistirá para sempre. Ao longo da história, nós sempre tivemos pessoas se levantando com a pretensão de domínio e autoridade. Na época da composição do livro de Apocalipse, existia a prática do culto ao imperador. Não bastava ao imperador, César, apenas concentrar o poder político e militar, mas ele queria também devoção religiosa. Ele queria ser reconhecido como o Deus. Em boa medida, a perseguição aos cristãos que aconteceu naquele período se dava exatamente pelo fato de os cristãos se negarem a reconhecer no imperador essa divindade. Eles não reconheciam César como Deus. Por isso, vejam que há mais uma característica da besta descrita em Apocalipse 13. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Quando o profeta Daniel fala dos reinos, das bestas que surgem, querendo usurpar o poder mundial, ele diz que a partir de um 4º chifre haveria guerra contra os santos, e ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Vejam só, quando a besta ostenta chifres e cabeças com blasfêmia, o que o autor da carta do Apocalipse está dizendo é que os governos que usurpam o legítimo poder de Deus o farão tentando desqualificar o único e verdadeiro Deus. Isso é que é blasfêmia. Blasfêmia é uma ofensa, é um insulto à verdadeira divindade. Então a besta é alguém que tenta usurpar o poder, o lugar de Jesus Cristo, e ele o faz numa posição contrária a Cristo, por isso o anticristo, e isso acontece numa posição de blasfêmia, alguém que para usurpar este lugar de divindade, sente que precisa insultar, desqualificar, ridicularizar Cristo, ridicularizar o próprio Deus. Lembremos, mais uma vez, que os antigos imperadores, além de reivindicarem a adoração, eles atribuíam a si mesmos títulos como Senhor, Filho de Deus, Salvador, Nosso Senhor e Deus. Títulos que, para os cristãos, se deve atribuir tão somente ao único e verdadeiro Deus. Na província da Ásia, ao longo do Império a partir de Roma, havia uma verdadeira proliferação de templos em honra ao imperador. Então, tudo isso faz parte do contexto de uma época em que a carta de Apocalipse é confeccionada, é escrita. Profeticamente, a carta de Apocalipse aponta para características que toda besta ou anticristo sempre apresentará. Por isso, deveria ser relativamente fácil, relativamente óbvio para a igreja reconhecer todo usurpador.
Bom, eu concordo com aqueles intérpretes de Apocalipse que dizem que esta é uma carta da esperança. Isso é muito diferente daquilo que muitos acreditam quando veem o Apocalipse como um texto amedrontador, aterrorizante, que fala sobre um mundo caótico, tudo entregue às forças do mal. Digo isso porque sempre que as escrituras falam dos usurpadores, de tribulações e até mesmo sobre grandes líderes anticristãos, essa mesma palavra, essa mesma Bíblia deixa claro que isso acontecerá por um período de tempo limitado. Todo poder usurpado, todo reino ou império tirânico fica relativizado diante do verdadeiro Deus e do verdadeiro reino. Vejamos o que o próprio capítulo 13 de Apocalipse fala sobre isso. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Apocalipse 13, 5. Vejam que fala de um tempo delimitado. O próprio Jesus, quando fala das tribulações, lá em Mateus 24, evidencia também esse limite de tempo para as coisas que acontecem. Em Mateus 24, 22, Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Além do mais, podemos acrescentar, nenhuma autoridade é concedida se Deus não a conceder. Até mesmo a autoridade temporária do dragão, de Satanás, da besta, do anticristo, dependem de uma autorização divina. Por isso é que a palavra de Deus diz que ela é temporária. Se você continuar a leitura de Apocalipse, você verá que essas figuras elas serão derrotadas por Deus. A grande Babilônia, que simboliza este império do mal, cairá e finalmente será destruída. Apocalipse 18. Muito bem, para finalizar então, eu quero ainda fazer alguns comentários a respeito do anticristo. Nós já falamos que tudo aquilo que se opõe a Jesus é anticristo. E que esse prefixo anti significa oposição. O termo para anticristo na Bíblia aparece somente no Novo Testamento. E, ainda mais especificamente, nas cartas de João. Como um espírito contrário a Cristo vai aparecer com mais frequência. Aí nós já temos um sinal de alerta para não criarmos fantasias e até mesmo doutrinas de forma precipitada. Quando João, em suas cartas, menciona o anticristo, ele o faz num contexto onde ele está falando sobre os falsos mestres. Veja que ele fala de anticristo no plural, como em 1 João 2,18. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Trata-se, portanto, de hereges, falsos mestres, traidores de Cristo. Sua principal função é ensinar mentiras, enganar com o objetivo de desviar o maior número de fiéis possível. Desviar as pessoas daquele que é o verdadeiro e único Deus. Também Jesus, em Mateus 24, e o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 3, fazem este alerta sobre a apostasia. Então, a besta, seja uma pessoa, seja um império que se erguerá, é identificado com esse anticristo que já tem precedentes na história. O Império Romano, com o seu culto ao imperador, sem dúvida, reivindicou para si a prerrogativa de Deus. Temos visto claramente esse mesmo espírito operando em vários períodos da história, inclusive em nossos próprios dias. O que o Novo Testamento parece nos indicar é que sim, surgirá ainda uma figura que reunirá em si todos os requisitos e prerrogativas, alguém disposto a liderar o mundo num único império. Um império que a carta de Apocalipse chama de a Grande Babilônia. Os fiéis a Cristo, no entanto, saberão discernir os tempos. E também não se aterrorizarão, pois eles sabem muito bem quem é de fato o Senhor da história. Sabem também que todo império, por maior que seja o terror, será apenas por um limitado período de tempo. Fiquemos, portanto, com as palavras de Jesus. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e assim enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Mateus 24, versos 4 a 6. Descansemos, pois, no amor de Jesus, aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Você já prestou atenção naquele que oferece a visão de Apocalipse ao seu autor, a João? Como é que essas coisas acontecem? Está lá no princípio de Apocalipse, no capítulo 1. Vamos dar uma olhada lá? Apocalipse 1, os versos 17 e 18 diz o seguinte: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho nas mãos as chaves da morte e do Hades. É como se Jesus dissesse ali para João: João, eu vou te mostrar umas paradas sinistras aqui, mas relaxa, não se preocupe, quem manda mesmo no pedaço sou eu. Então quero dizer para você que ficou aqui comigo até agora, não importa o quanto as coisas pareçam confusas, deturpadas, atribuladas, Deus não perde o controle de nada. Tudo permanece debaixo da sua soberana graça. A palavra e o veredito final pertencem somente a Ele. Deus abençoe você e seja você uma bênção.